Olá pessoal do terceiro ano, essa videoaula será apenas para revisão, vou resumir o que já foi dado, lembrando que a última partezinha desse capítulo, que não vai dar tempo eu passar, eu vou excluir da avaliação, então vocês vão estudar, deixa eu dar uma olhada aqui, capítulo 18, começando da página 41 até página... Deixa eu ver até onde eu parei. Até a página 55. A 56, 57, 58 eu não vou cobrar, certo? Se atentem a isso. A nossa avaliação será dia 13, é uma quarta-feira, vai ser liberada das 8 às 10 horas. Vocês vão ter o dia todo para finalizar essa avaliação. Em relação a notas, parabéns àqueles que fizeram todas as trilhas, todas as atividades, visualizaram todos os vídeos e responderam minhas atividades propostas, porque a nota vai ser diferenciada. Em justiça, aqueles que fizeram tudo. Certo? Então, vamos lá. Em relação à parte teórica, é como eu disse a vocês, leiam da página 41 até a 55. A parte de cálculo, o que vocês vão estudar? Aqueles cálculos que eu passei anteriormente, vocês já sabem como são minhas avaliações, eu mudo os valores. Então, estudem aqueles cálculos que eu passei anteriormente. E hoje, nessa videoaula, eu também vou passar alguns parecidos para reforçar, para vocês terem mais coisas para estudar em relação a cálculos, certo? Em relação à parte teórica, eu vou ficar até com o livro na mão, certo? Para eu falar de forma resumida. Então, vamos lá. Página 43, características do som. Uma das principais características é a velocidade do som. A velocidade do som depende do meio em que ele vai se propagar e de sua temperatura. Em meios mais sólidos, o som ele se propaga mais rápido. Por isso que veio aquela ideia dos índios. Lembra que eu falei na primeira aula que colocavam o ouvido no solo para ouvir se vinha alguma coisa próximo a eles, porque o som no ar se propagava mais lento do que no solo. Então, em meios mais sólidos, o som ele se propaga com uma velocidade maior. Em relação à temperatura, se a temperatura do meio em que esse som se propaga aumentar, sua velocidade também vai aumentar. Então, quanto maior a temperatura, maior a velocidade do som. Em relação ao seu meio, quanto mais denso for esse meio em que ele se propagar, maior também será a sua velocidade, certo? Isso aí em relação à velocidade do som. Qualidades fisiológicas do som. O ser humano, ele consegue ouvir o mínimo e o máximo, certo? Tem certos sons que nós não conseguimos escutar por serem baixos demais. E existem outros que são altos demais que prejudicam a nossa audição. Então, o ser humano, ele vai de 20 Hz a 20.000 Hz, ou seja, o seu limiar, o início, até o seu máximo. E na natureza, existem animais que conseguem escutar menos de 20 e conseguem também escutar superior a 20.000, não é isso? 20 Hz são chamados de infrações. Ou maiores de 20 Hz são chamados de ultrassons. Na natureza, existem animais que conseguem ouvir melhor que o ser humano, no caso o cachorro, né? Existem até animais que usam o famoso sonar, que é através também de ondas sonoras. E por aí vai. Página 44. Intensidade sonora. A intensidade sonora é dada pela seguinte equação: intensidade igual a potência vezes A, que é a área. E como as ondas, né, sonoras, elas se propagam como se fosse camadas esféricas, essa área, ao invés de ser A, vai ser 4πr². Isso a gente vai ver nos nossos exemplos, certo? Intensidade sonora, gente, tem a ver com a amplitude da onda. Não é isso? Amplitude. Quanto maior a sua amplitude, maior a sua intensidade. No nosso cotidiano, como é que a gente pode diminuir a intensidade sonora? Se afastando da fonte. Por exemplo, se você está diante de uma TV muito alta,
Ou você diminui manualmente o seu volume, ou você vai se afastando dela. Você percebe que a intensidade diminuiu e vice-versa. Se você quer que essa intensidade aumente, é só você chegar próximo da fonte. Aí sim ela vai aumentar, certo? Nível sonoro. Nível sonoro tem, né, aparelhos, que eu já disse também a vocês, que faz a medição desse nível sonoro, desse decibelímetro, é um dos. Existem outros também, que se vocês pesquisarem, vocês vão saber, certo? Nível sonoro tem a ver com altos ruídos de barulho. Esse decibelímetro, ele já faz a medição desse nível sonoro, se é superior a 20 mil Hz ou se chega próximo a 20 mil Hz, porque chegando próximo já é identificado como ofensivo à nossa audição, não é isso? Então, para pessoas que trabalham em ambientes que tem vários ruídos altos, que o nível sonoro é bastante, então existem protetores para isso, certo? Justamente para não danificar a audição humana. A equação, né? É intensidade sonora igual a 10 log de intensidade final menos intensidade inicial. E lembrando que é dado em decibel, é dado em bel, mas como a gente coloca o 10 na equação, se torna decibels, certo? Decibels, que é no plural. Continuando, a altura. A altura do som não está relacionado com a intensidade, sim com a frequência. Lembrem, com a frequência com que ele é emitido. O som alto, ele corresponde a um som de alta frequência, que é o agudo. E o som baixo corresponde a um som de baixa frequência, que é o grave. Então, quando nós falamos de altura, nós estamos falando de frequência. É tanto que eu já disse até na outra aula, quando a gente fala assim, diminua a frequência desse som, fisicamente está errado. No popular, no cotidiano, está certo, até eu falar assim, claro. O correto seria, diminua a frequência desse aparelho, aumente a frequência. Então, a altura está intimamente ligado com a frequência. É tanto que ele diz, um som alto é aquele que tem grande frequência e não aquele muito intenso, certo? Não tem a ver uma coisa com a outra. Um som baixo é aquele que tem pequena frequência e não aquele menos intenso. Então, lembrem, a altura tem a ver com a frequência com que a onda está sendo emitida, certo? Timbre. Timbre é uma qualidade de som que é particular em instrumentos e vozes, principalmente. Cada um de nós temos nosso timbre particular. Mas existem até pessoas que têm um timbre parecido com o outro. Ou seja, a voz parecida com a outra. O timbre tem a ver com o formato da onda emitida. Mesmo que você cante a mesma nota que seu colega cante, a gente consegue, se você for mulher e homem, a gente consegue identificar as vozes, porque o formato da onda é diferente um do outro. E instrumento é a mesma coisa, no livro vocês têm até o desenho. Se todos os instrumentos tocarem a mesma nota musical, a gente consegue diferenciar que instrumento é, porque cada um emite uma onda diferente e essa característica é tida como timbre, certo? Continuando na página 48. Página 48 fala sobre reverberação e eco, a diferença, certo? Eco. Eco é a reflexão da onda sonora. Reverberação também é reflexão. Vocês sabem que reflexão, gente, é tudo aquilo que bate e volta. Não é isso? Bate, refletiu, voltou. Eco. Eco é quando você está diante de um obstáculo apenas. Um obstáculo. Você está numa vastidão e lá na sua frente existe um obstáculo apenas. Você emite o som, ele vai e volta até você. Isso é um eco, você consegue ouvir nitidamente. Porém, quando você está em ambiente que existem vários obstáculos, o seu som vai ser emitido e vai ser refletido nessas várias,
como é que diz, obstáculos, esses vários obstáculos, e voltar a você de forma irregular, porque vai chegar mais de um eco, vamos dizer assim, que não é. Vai chegar mais de uma reflexão para você. Então já não é mais eco, é reverberação. É o que você escuta no seu banheiro, na igreja, por exemplo, em casas cujo vão esteja vazio. Você está numa sala vazia, você fala. Sua voz vai, ecoa, bate, volta e chega a você em forma de reverberação. A partir do momento que você coloca móveis nessa sala vazia, você já não sente mais essa reverberação, porque objetos, ele tende a absorver o som. Uma parte chega até você, mas é mínima, a maior parte ela vai ser absorvida pelos móveis, certo? Por isso que em cantos que tem vários móveis, a gente não consegue ver essa reverberação, certo? E ele diz aí, ó, para obstáculos múltiplos colocados a menos de 17 metros de um observador, o som sofre reverberação. É outro detalhe. Para que exista eco, você tem que estar distante de um obstáculo só, superior a 17 metros. Você tem que estar a uma distância de 17 metros para cima. Menos de 17 metros, você não vai ouvir o eco, você vai ouvir reverberação. Certo? É tanto que para que exista reverberação, você está numa sala vazia, porém as paredes estão bem próximas a vocês, não é? Menos de 17 metros? Pois é. Para que exista eco, você tem que estar longe do obstáculo 17 metros ou mais. Ok? Ressonância. O que seria ressonância? Eu vou falar no popular. Todo objeto ele tem uma onda natural, uma vibração natural, uma frequência natural, certo? Característica de todos os objetos. Se você colocar perto dele uma fonte sonora no qual atinge a mesma frequência que ele, essa onda vai se somar à onda natural dele, fazendo com que sua amplitude aumente, provocando uma ressonância. O livro de vocês dá o exemplo do Aponte, né, que foi um dos casos em que a ressonância teve grande significado negativo, né? Mas é um grande exemplo de ressonância. Ressonância também é usado naquelas disputas de quebra de taça, não é isso? Eu vou ler aqui. Na acústica, uma corda de violão membrando de um pandeiro, por exemplo, tem frequências naturais específicas. Dessa forma, se nas proximidades de um violão for colocada uma fonte emitindo ondas sonoras com frequências constantes, iguais à frequência natural de vibração de uma das cordas do violão, ocorrerá ressonância e a corda começará a vibrar e receber a energia da fonte sonora. É como eu já disse antes, por exemplo, aqui eu tenho um objeto, vamos supor que é uma taça, aqui eu coloco uma fonte. A frequência natural da taça é de 3 Hz, 3. Essa fonte aqui vai emitir frequência de 2. Ao interagir com a frequência da taça, nada irá acontecer, que a taça é 3, aqui é 2. Outro caso, a taça 3 Hz, uma fonte 4, aumentou, não foi? Porém, quando ele interagir com a frequência natural da taça, também nada irá acontecer. Vai ter uma interação, vai, mas a amplitude não vai aumentar tanto assim. Porém, terceiro caso, a taça 3 Hz e aqui uma fonte com 3 Hz. Quando ele interagir 3 com 3, ela vai se encaixar perfeitamente. E com isso, ó, a amplitude da taça vai aumentar bem mais. E com isso ela pode se quebrar. A amplitude aumentou, ela vai vibrar mais. Então, gente, ressonância praticamente é isso. Efeito Doppler. No início do livro, do capítulo, ele dá um exemplo das estrelas que se afastam e estrelas que se aproximam, né? E até hoje nós sabemos que as estrelas estão se afastando porque elas emitem frequências puxadas, no caso aí, o redshift, né? Fenômeno no qual a frequência da luz se desvia para o vermelho. Ok. É a frequência com que a luz emite quando ela está se afastando, né, de um observador.
Por isso que se constatou que o universo está em constante expansão. O que dá a ideia de que foi uma explosão, né? O início de tudo. No efeito sonoro, é praticamente assim. A luz ela não desvia, já que a gente está falando de som, a gente vai falar sobre a luz. A luz não, o som. O som ele pode variar tanto para perto como para longe. A gente consegue identificar isso até pela intensidade, não é isso? Quando a gente está na rua que passa um carro de som fazendo uma propaganda, você vê, você escuta, quando ele está chegando mais próximo de você, você tem aquela sensação do som mais intenso, quando ele passa, e depois quando ele passou de você, que ele está um pouco mais distante, você vê que ele está diminuindo. A frequência está sendo desviada, né? A frequência está sendo modificada. E existem vários casos que a gente pode identificar. Quando você está parado e a fonte vem andando. Ou então quando a fonte está parada e você se aproxima e vai andando. Entendeu? Então, praticamente isso. É o desvio da frequência do som emitida. Que depende da fonte, se ela está se afastando ou se ela está se aproximando. Ondas estacionárias, foi o último capítulo, né? Último tópico, quer dizer, capítulo não, tópico. Ondas estacionárias são ondas que dá a ideia de que estão paradas, mas na realidade elas não estão. São ondas estacionárias, ela é muito estudada em cordas de violão, mas existem também outros exemplos, certo? Uma onda estacionária é uma onda que se propaga, vai na sua extremidade fixa e retorna, como se fosse refletida. Em um pulso só, ela vai e volta e é revertida para o outro lado, que pode ser de forma destrutiva ou construtiva. Quando esse pulso são vários pulsos e consequentemente, várias reflexões, ou seja, vai e volta, em alta velocidade, claro, nós chamamos de ondas estacionárias. Ela faz esse desenhozinho aqui, ó, que eu expliquei até você, não é isso? A onda, ela vai, chega na extremidade física, ela retorna, ela é refletida. Mas isso é constantemente. Constantemente. Diz também, ó, que daqui para cá, ela é tida como meio comprimento de onda, porque, ó, daqui até aqui é uma onda completa. Você pode ver, ó, que ela inicia aqui, oscila e para aqui. Quando ela chega aqui, para fazer isso aqui, é como se ela estivesse renovando o seu movimento. Então, daqui para cá, a onda é completa. Daqui para cá é meia onda. Esse vale com essa crista é tida como fuso, certo? Ela é tida como fuso ou número de harmônicos, certo? Número de harmônicos. No caso aqui desse exemplo, são quantos harmônicos? 1, 2, 3, 4 harmônicos, porque tem 4 fusos, não é isso? E, como eu disse a vocês, nas páginas seguintes eu não vou cobrar, certo? Em relação aos cálculos, eu vou novamente passar alguns, mas estudo o que eu já passei anteriormente. A disciplina tá boa, eu já cortei boa parte, como vocês viram. Dá para tirar uma nota boa. Os exemplos de cálculo também são simples, eu só vou mudar os valores. Então, gente, se atentem, certo? Agora vamos aos exemplos dos cálculos. Vamos lá, pessoal do terceiro ano. Aqui eu coloquei 4 questões parecidas com as questões que eu já passei anteriormente nos exercícios, né? Nas atividades anteriores, nos vídeos anteriores, quer dizer. E acho que eu não coloquei só uma, bem simples. Não deu para colocar aqui. Mas como uma revisão, eu resumi e coloquei as principais. Acho que só faltou uma mesmo. Então, estudem os vídeos anteriores, certo? Tá até disponível no YouTube. E estudem as questões de hoje. Vocês sabem que a minha prova eu só mudo os valores, não é isso? E aqui eu vou colocar até de uma forma simplificada, principalmente a questão 1, que nas minhas primeiras aulas ela é bem extensa. Porém, fazendo por isso aqui dá certo também, ok? Questão 1. Uma pessoa
está a 40 metros de uma fonte sonora. Quantos metros ela deve se afastar para o som emitido seja 1/4 da intensidade inicial, né? Quanto ela deve se afastar? Lá no início eu coloquei essa questão, porém eu dei duas equações, né? A intensidade no início e a intensidade no final. Depois você dividia a segunda pela primeira e você chegava a isso aqui no final. Na prova, basta me dar isso aqui, ó. Como é 1/4, eu já sei que eu vou colocar um 4 aqui. Se fosse quinto, um 5, um sexto, um 6. Mas eu vou colocar 1/4. Então, eu vou colocar um 4 aqui. D2 ao quadrado é a distância que a pessoa deve ficar no final. E aqui, ó, é 40 metros, eu vou colocar aqui, ó, 40 metros ao quadrado. Na prova, o que é que eu vou mudar? Esse valor aqui, ó, onde a pessoa está inicialmente, pode ser 60, pode ser 50, pode ser 30. O 4 vai mudar? Não. D2 ao quadrado vai mudar? Não. Só esse valor daqui de baixo é aonde a pessoa está inicialmente em relação à fonte, certo? Chegando aí, pessoal, vocês podem fazer meio pelos extremos. E resolve logo esse 40 ao quadrado. 40 ao quadrado daria quanto? 40 ao quadrado. 1.600, não é isso? 1.600. Então, se eu fazer isso aqui meio pelos extremos, ficaria D2 ao quadrado igual a 4, que multiplica quanto? 1.600. Lembrando, esse 1.600 é o 40 ao quadrado. Então, se eu multiplicar 4 vezes 1.600, daria quanto? 6.400. Só que esse meu D2, ele está ao quadrado e ele se transforma em raiz. Raiz de 6.400, que dá exato 80 metros. Questão 1, já respondida. Questão 2. A 2 é parecida também com uma que eu já passei. Só que na 2 era 2 ambientes, não era isso? Então você tem que calcular 2 vezes. Aqui eu coloquei uma, mas é o mesmo princípio, que é o cálculo do nível sonoro. Se a intensidade do som em um local é de 10 a menos 2 microwatts por metro, e o limiar se dá a 10 a menos 6 microwatts por metro. Lembrando que aqui o que eu esqueci é o quadrado, certo, gente? Metro quadrado. Isso quando eu fui falando, tá rachando estranho. Metro quadrado. Qual é o valor do nível sonoro dado em decibéis? Decibéis, quer dizer, béis é errado, apesar da gente sempre falar, que é mais fácil. Decibéis. Vamos lá. Ele diz que a equação de nível sonoro é nível sonoro igual a log de intensidade final dividido pela intensidade inicial, que é o limiar. Então, a intensidade do ambiente, que é dada como a final, é 10 a menos 2. Deixa eu colocar o log, né? Que faz parte da equação. 10 a menos 2, dividido pela inicial, que é o limiar. 10 a menos 6. A minha intensidade sonora é de log. Se a gente for resolver 10 a menos 2 dividido para 10 a menos 6, se é uma divisão, os expoentes, eles subtraem, não é isso? Fica menos 2 dividido por menos 6, que vai dar 10 elevado a 4. Então, isso aqui é o mesmo que intensidade igual logaritmo. O log de 10 elevado a 4 é 4. Isso aqui dá decibel. Se ele quer em decibel, eu tenho que colocar esse valor vezes 10. Então, vai ser
40 decibéis. Lembra o que eu fiz aqui, ó. Deu esses dois aqui, 10 a menos 2 dividido a 10 a menos 6, deu 10 elevado a 4. Log de 10 elevado a 4 é 4. Se fosse log de 10 elevado a 3, era 3. Se fosse log de 10 elevado a 2, era 2. E por aí vai. Se ele quer o resultado em decibel, você tem que colocar o 10 aqui. Então, log de 10 elevado a 4 é 4 vezes 10, porque ele quer em decibel, 40 decibéis. Ok? Questão 3. Ela é um pouquinho extensa. Vamos lá. Uma fonte sonora se move com 20 metros por segundo. E uma pessoa que está no sentido contrário dessa fonte, ela se move com velocidade de 10 metros por segundo. A frequência da fonte é de 600 Hz. E a velocidade do som no ar é de 330 metros por segundo. Ele quer que você calcule a frequência aparente antes e depois dessa pessoa se cruzar da fonte, ok? Então, é dada pela seguinte equação. Frequência aparente é igual a frequência da fonte. Qual foi a frequência da fonte dada na questão? Ó, frequência da fonte, 600. Então, onde tem F? 600. Vezes velocidade do som no ar, 330. Mais a velocidade do observador, que é a pessoa que está caminhando, 10. Dividido, aqui é VS, o mesmo jeito de cima é o mesmo jeito de baixo, é a velocidade do som no ar, 330, menos a velocidade da fonte, 20. Ok? Então, minha frequência aparente é 600 vezes. Aqui eu vou resolver. 330 mais 10. 340. Dividido por 330 menos 20. 310. Logo, a minha frequência aparente será 600 vezes 340 dividido por 310. Vai dar aproximadamente, porque eu não coloco os valores todos, geralmente eu coloco 2 números após a vírgula, certo? Então, eu coloquei 1,09. Logo, a frequência aparente nessa situação aí é de 654 Hz. Essa é a equação antes do cruzamento. Após o cruzamento, como é que ficaria a equação? A mesma. O que é que vai mudar? Os sinais. Ó, aqui em cima é mais, vai passar a ser menos. Aqui embaixo é menos, vai passar a ser mais. Então, frequência aparente é igual a 600, 330 menos 10, 330 mais 20. O modo de resolver é o mesmo, certo, gente? 600. Eu vou fazer isso aqui direto. 330 menos 10, 320. 330 mais 20, 350. Então, vai ser um dividido pelo outro, certo? Que vai dar aproximadamente 0,91. Como eu disse a vocês, eu não coloco todo, então é aproximado. Logo, 600 vezes 0,91, 546 Hz. Esse resultado aqui, ó, é antes do cruzamento. Esse resultado aqui é após o cruzamento. Ok? Agora vamos à nossa última questão, que foi até da última aula, tá bem recente. E é fácil. São ondas estacionárias. Aqui é uma onda que ela vem, se propaga
Quando chega no ponto fixo, ela reflete e volta, fazendo esses fusos aqui, ó. E ele diz que ao todo é 8 metros. E essa onda, ela se move com velocidade de 20 metros por segundo. Ok? Letra A. Ele pede o comprimento de cada fuso. Aqui eu coloquei só o fuso, né? Mas é o comprimento. Deixa eu colocar aqui, ó. Comprimento de cada fuso. Ao todo são 8 metros. Então eu coloquei redondinho, mas pode dar quebrado. Então cada fuso tem quantos fusos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 fusos. 8 dividido para 8, 1 metro cada fuso. É como eu disse a vocês. Eu coloquei aqui exato, mas também não pode ser. Eu poderia colocar aqui, ó, 6 metros. Aí vocês iam ter que fazer 6 dividido para 8 fusos. 5 metros, 5 dividido para 8 fusos. A quantidade de harmônicos é a quantidade de fusos. Então, oitavo harmônico. O comprimento de onda. O comprimento de onda de cada fuso, gente, eu já disse lá anteriormente, nunca vai mudar, certo? É sempre lambda dividido por 2 igual a 1. Porque é metade de uma onda inteira, certo? Metade de uma onda inteira. Então, se eu isolar, vai ficar lambda igual a 2 metros. Isso aqui é o valor do comprimento de onda. Pode prestar atenção quando vocês olharem no vídeo anterior, que vocês podem consultar no YouTube, sempre vai ser 2. Porque a frequência, você vai usar o valor de lambda junto com o valor da velocidade. Porque a frequência, como é que eu posso fazer aqui? Vou fazer aqui em cima, certo, gente? Frequência é igual a velocidade dividido pelo comprimento de onda. Qual foi a velocidade? 20. Lá vai eu pegando a questão lá de cima. 20 dividido pelo comprimento de onda. 2. Então, a frequência foi de 10 Hz. Essa aqui é a resposta da D, viu, gente? Que não deu para eu fazer embaixo, porque embaralha. Bom, qualquer dúvida, vocês sabem onde me procurar, tem meu WhatsApp. As questões são bem simples. Estudem do jeito que está aqui, só vão mudar os valores. Lembrando que a letra A, eu só vou mudar essa parte de baixo. O 4 vai ser o mesmo, o D2 ao quadrado vai ser o mesmo. Só vou mudar essa partezinha aqui de baixo. E vai depender daqui, ó. Pode ser 30, pode ser 20, enfim. Boa sorte. Espero que todos tirem boas notas.